Fala, que conecta. Hoje de forma virtual. Jonathan Manique Barreto, fala que conecta. Bom dia. Bom dia, João. Tudo bem? Tudo certo. E hoje, Legal. vamos lá. João, tema de hoje, né, é a próxima fronteira do marketing. A gente vem falando bastante sobre o marketing sensorial, né, e depois do boom do ambiente digital, como volta a dinâmica de experiências de eventos. Mas se vem cada vez mais falando, né, sobre a próxima fronteira, que é a do sentir, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma tendência que, aos olhos de alguns, parece um pouco sofisticada, mas na verdade é muito humana, que é o marketing multissensorial. A WGSN, né, que hoje é um dos maiores portais aí de pesquisa e de tendências de comportamento do mundo, né, em parceria com a Osmo, ela apontou que a próxima fronteira do marketing não está apenas no que a gente vê, mas sim no que a gente sente, né? Então, falando sobre cheiro, som, toque, sabor e o ambiente onde as marcas estão inseridas. Tudo isso começa, né, a deixar de ser um detalhe de produção ou uma sofisticação e passa a ser estratégia de marca. Durante muito tempo, né, as marcas elas disputaram a atenção pela imagem, né, e principalmente isso voltou muito forte agora na era digital, onde a disputa era, né, pelo post mais bonito, pelo melhor vídeo, a melhor embalagem ou o melhor outdoor. Só que a gente sabe que com a volta, né, da experiência, principalmente física, o cheiro, o som, o toque, o sabor, o ambiente, tudo isso, né, fica importante a partir do momento que a atenção visual está um pouco saturada. Então a gente vê muita coisa o tempo todo, em todas as telas, e quando todo mundo está tentando ser visto, né, talvez a grande oportunidade seja ser lembrada por algum outro sentido que não só a visão. Então a memória ela não é feita só de imagem, né? A memória ela tem cheiro, tem textura, tem gosto, tem sensação. Então quem é que não tem uma memória afetiva, né, de um sabor, de uma comida de vó, ou de um cheiro específico, né, que traz uma lembrança de infância, ou um momento que foi muito feliz na vida? Então, saiu inclusive uma matéria, né, no Promovil, aí, que é um grande portal de comunicação aqui do Brasil, também falando sobre um dado bem interessante, que uma revisão acadêmica analisou 535 artigos sobre marketing sensorial, porque esse é um assunto que já vem sendo estudado há algumas décadas, né? E agora, né, nessa era pós-digital, aí ele volta também com mais força. E ao analisar, né, mostrou que cada sentido tem uma função diferente na jornada do consumidor. Que a visão ela é muito importante na ajuda da descoberta, então que é esse primeiro contato que a gente tem com alguma marca, mas que o som ele influencia muito no tempo de permanência, o tato ele aumenta a sensação de posse e o olfato ele acessa de forma mais fácil do que qualquer outro sentido a memória afetiva, com muita força. Então, isso muda, né? Uma coisa muito importante, que a experiência de marca não é só mais montar um espaço bonito, né? E hoje em dia é muito sobre os espaços instagramáveis, né? Isso é só cenário. E a gente está falando aqui de uma busca, de uma experiência de marca de verdade, que é quando todos os pontos de contato conversam entre si, né? Então, a música que você escolhe para tocar no seu estabelecimento não pode ser qualquer playlist, né? O cheiro não pode ser um cheiro aleatório. A iluminação não pode ser só bonita, ela precisa fazer sentido para valorizar o que está ali dentro, né? O brinde não pode ser só um brinde, ele tem que estar dentro desse contexto de marca, de um posicionamento de marca. E tudo isso deve corroborar, né, um com o outro para construir uma mesma ideia e um mesmo posicionamento. Grandes exemplos, né,
tentativa de explorar os outros sentidos aí na experiência de marca são o que a gente chama das flagship stores, né? Que são as lojas conceito das marcas, né? Trago um exemplo de uma marca que eu gosto muito, né? Que é a Heineken, que fez a Heineken House em São Paulo, então que é um espaço onde combina gastronomia, música, ambientes temáticos, ativações culturais e esportivas, todas elas muito condizentes, né, com o território de marketing da Heineken. E não é eventos, né? É um espaço físico definitivo onde a marca tenta criar essa permanência, essa convivência e lembrança, explorando outros sentidos. Alguns exemplos, né, que daí mais próximo da gente, que em toda cidade tem, por exemplo, o Boticário, né, que ele usa fragrâncias, trilha sonora específica, uma textura e narrativa para transformar o produto ali na loja em uma sensação, né? E isso é muito coerente, porque dentro desse mercado de beleza e por perfumaria, né, sempre essa áurea vendem mais do que o próprio produto em si, né? Eles vendem muito a questão de memória, de identidade. E a provocação para as empresas daqui é bem simples, né? A sua marca, ela tem cheiro? Tem algum som? Tem textura? Ou tem um jeito diferente de receber? Tem uma sensação própria? Porque isso não vale só para as grandes marcas, né? A gente sabe que o pequeno varejo também pode assumir, né, esse papel e gerar uma experiência diferenciada, né, para os consumidores. Então, né, por que não um restaurante ter uma assinatura sensorial e ter um café específico, um chá que vai sempre servir depois das refeições, né? Uma loja, que é muito comum a gente ver as lojas apostando muito em cheiros, né? Tem a clássica da M. Martin, que talvez muitos de vocês conheçam, né? Que é, né, uma loja onde tu passa e tu já sente o cheirinho específico, né? Que te faz lembrar e te faz ir para algum lugar, né? Uma iluminação diferenciada, um atendimento que de alguma forma cria, né, uma memória. Uma clínica, né, pode transferir e transmitir esse acolhimento, né? Não só no discurso, mas em todo o ambiente, na jornada de consumo, né? Uma imobiliária pode transformar, por exemplo, o atendimento numa sensação de segurança, né? O clube, né, pode transformar o estádio em pertencimento. Então, o erro é achar que o multissensorial é luxo, né? Na verdade, não é mais. O multissensorial, ele é coerência. Se a gente quer construir uma experiência de marca que de fato faça sentido, né, a gente precisa pensar em vários pontos de contatos e várias formas de experiências diferentes que não só o visual, né? No fim, a marca que fica na cabeça, né, é a marca que consegue se diferenciar e gerar essas sensações, né? A marca que fica na cabeça, ela é lembrada e é importante, né? Mas a marca que fica no corpo, que fica na memória e principalmente na emoção, né? Ela tem muito mais chance de virar a preferência, de virar a preferida e de gerar um processo de recompra, né? De fidelização. Então, porque talvez a próxima grande disputa do marketing, então, não seja necessariamente por atenção, que é algo que está cada vez mais saturado, mas seja por sensação, né? Então, essa foi o tema aí do nosso Fala que Conecta do dia de hoje, né? Eu sou o Jonathan Manique Barreto, da agência SDI. Pode nos acompanhar, né, no @obarretojonathan ou @somosSDI, que lá a gente gera, né, mais alguns conteúdos como esse e também explana e aprofunda um pouquinho mais do que a gente fala aqui na rádio, no programa do João. Obrigado, Jonathan. Até quinta que vem. Eu que agradeço. Até quinta que vem, João.
Você ouviu Fala que Conecta, um papo sobre comunicação, marcas e negócios, de quem entende, para quem faz acontecer. Todas as quintas, às 9, seu encontro marcado, no programa João Paulo Messer, com Jonathan Manique Barreto, da agência SDI.